Você está ouvindo o BradoCast, conectando ideias, movendo o futuro. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso BradoCast, o mais novo canal de conexão da Brado com você. Um espaço para a gente falar de temas estratégicos de um jeito mais leve, descontraído e um próximo do dia a dia da Brado. Aqui a gente fala de inovação, cultura, futuro e, claro, de pessoas. E para começar com o pé direito, vamos falar sobre um assunto que está em toda parte, mas aqui está ganhando contornos especiais. Inovação e inteligência artificial. O tema de hoje é inovação com propósito. E como que a inteligência artificial entra nessa história? Hoje vamos bater um papo de forma leve, bem descontraída, mais profunda, sobre o que estamos construindo na Brado, com um olhar muito claro para o futuro. Então, pega um café e vem com a gente. Para esse primeiro episódio, tenho a honra de receber pessoas incríveis e importantes na Brado e fora dela. Começando por ele, o nosso CEO, Luciano Johnson, um líder que aposta na inovação como motor de crescimento da Brado e que eu tenho muito orgulho de ter sido peça-chave nesse nosso novo movimento. Olá, Michele, Renato, Hélio, um prazer estar falando com vocês aqui, falando com todo o time Brado, nesse formato diferente, um formato que a gente vem pensando há muito tempo e que a gente entende que pode aproximar esses assuntos super estratégicos, como você falou, do nosso time, do nosso dia a dia e alavancar cada vez mais os nossos resultados e o desenvolvimento do nosso time como ponto principal. Prazer. Obrigada, Luciano, pela sua presença. Também está aqui com a gente o Renato Martins, que é o nosso BISO, tá? Vamos lá, é o Business Information Security Officer, que vai nos ajudar a entender como é que a inteligência artificial entra no contexto de segurança da informação e como que a gente pode e deve utilizar essa ferramenta, né, com bastante responsabilidade e ética na companhia. Exatamente, Michele, obrigado pelo convite, Luciano, professor Hélio. Fico muito feliz de participar desse BradoCast. Esse primeiro, fico muito honrado, inclusive, de fazer parte dessa banca, dessa mesa, e vai ser muito rico para a gente, com certeza. Seja bem-vindo, Renato. E para enriquecer ainda mais esse papo, temos a honra de receber um verdadeiro especialista no assunto. O professor Hélio Gomes, aqui eu vou ler, gente, engenheiro eletrônico, doutor em engenharia de produção, mestre em tecnologia, consultor da CNI, Sebrae, OCB, membro da BNT, que trata do tema de inovação e um dos nomes mais respeitados sobre inovação no nosso país. Seja bem-vindo, professor Hélio. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Ficamos muito honrados com a sua presença. Ok, muito obrigado, Michele, Luciano, pelo convite e pela oportunidade de nós estarmos tratando do tema da inovação dentro da Brado com vocês. A gente fica desde já à disposição em todos os momentos que vocês precisarem discutir algo a respeito. Por favor, podem contar conosco. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. E eu sou a Michele Braga, eu sou gerente executiva de inovação e tenho muita honra aqui de estrear o nosso BradoCast, de novo, com esse tema, que é um tema super curioso e que a gente tem muitas dúvidas ainda sobre ele, né? Então vamos lá, pessoal. Para começar, eu queria chamar o Luciano aqui e fazer uma primeira pergunta. A gente já conversou sobre isso, mas o que é inovar na sua visão, Luciano? Michele, eu acho que o inovar vem de uma vontade, uma necessidade de evoluir, de fazer algo diferente, sair de onde a gente está para um outro local, sempre imaginando algo melhor. E isso fala muito com o que eu vejo e com o que a gente sente no dia a dia da nossa companhia, da Brado, né? Então, da gente seguir evoluindo, evoluir sempre, fazer melhor, pensar em fazer diferente, não ficar preso aos processos, aos pensamentos, ou às formas que a gente sempre fez ao longo do tempo, mas pensar sempre que dá para fazer mais, melhor, de uma forma diferente, e aí sim a gente ir para um lugar que é o que a gente deseja, sempre evoluindo e gerando valor para nós como profissionais, pessoas e para a companhia. Muito bom. E eu acho que é isso que motiva, né? Quem está com você, com a liderança que está trabalhando com você na Brado nesse sentido, essa abertura que você traz. Então vamos falar um pouquinho, né? Antes da gente tocar em tecnologia, né? Porque quando a gente fala em inovação, muita gente pensa direto em tecnologia. Eu sei que a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas a gente sabe que inovação não é só tecnologia. Fala um pouquinho o que você pensa sobre isso. Michele, e a gente vem conversando muito sobre isso, né? Acho que é importante a gente passar para toda a companhia e ouvindo também o pessoal mais expert em tecnologia, a opinião deles e como é que a gente constrói isso. Como eu falei, eu enxergo muito a inovação e a tecnologia como um meio de nós evoluirmos. E a gente vem na companhia fazendo vários movimentos nesse sentido, né? Um dos movimentos que você conhece muito bem, e eu acredito nisso há um bom tempo, a tecnologia e a inovação, elas têm que de fato gerar valor, elas têm que estar conectadas com as nossas necessidades e vontades.
E a gente fez esse movimento na Brado no começo desse ano com a área de inovação especificamente, indo para a área de processos. Eu acredito que ela tem que estar conectada à estratégia e com o que a gente faz no dia a dia, que de fato gere valor, melhore a vida das pessoas, faça a gente ser mais produtivo ou com uma melhor qualidade, e a tecnologia como um dos suportes para que a inovação de fato gere valor e propulsione as nossas pessoas, o desenvolvimento do nosso time e o resultado como empresa em todas as áreas. Então é a forma como eu acredito, e a gente vem fazendo esse trabalho. Acho que esse primeiro comunicação nesse formato Bradocast é uma dessas frentes. A gente vem fazendo um trabalho muito a 6 mãos, né? O RH pensando como é que as pessoas, a gente dá as ferramentas e treina e desenvolve as pessoas para elas acreditarem, terem esse mindset. A área de processo sendo esse guardião com as ferramentas, e a área de tecnologia trazendo não só a tecnologia, mas trazendo a governança que a gente precisa. Talvez em algum momento a gente vai falar sobre esses riscos que tem. Não é só glamour, não é só positivo, mas pode ser muito positivo a gente sabendo usar com respeito à tecnologia, as pessoas, e sempre pensando no todo como uma evolução. É um pouco do que eu penso e os movimentos que a gente vem fazendo na companhia nessa direção. Não, perfeito. Eu acho que inovação e processos andam muito juntos. Sim. Né? E eu acho que um sem o outro aqui não param de pé. Tá? Então, e aí voltando ali um pouco para a tecnologia, né, e o tema que a gente está conversando aqui, que é inteligência artificial, e pensando na segurança, como que você vê a Brado, né, nesse movimento de entender a inteligência artificial nesse momento, né, dentro do que a gente já conhece de mercado e o que você vem, né, acompanhando aí com outros CEOs de outras empresas. Fala um pouquinho aqui para a gente o que você vem absorvendo e como você acha que a Brado pode evoluir olhando a inteligência artificial. Eu acho que a gente, que é o caminho que eu estou buscando, é com as pessoas, né? Então, o Renato tem sido um apoiador, você, várias pessoas, porque eu, de fato, conheço pouco, me considero um inexperiente no assunto, então tenho buscado muito com outros CEOs, ver o que as empresas estão fazendo, e eu acredito muito como é que a gente conecta todas as áreas e todas as pessoas que têm algum tipo de conhecimento e conseguem engajar e mover a companhia, seja via embaixadores ou as pessoas que têm profissionalmente já esse skill, a gente juntar esse conhecimento e moldar qual é a estratégia da companhia. É isso que eu tenho buscado, sendo um líder, mas não do conhecimento, mas como é que a gente articula entre todas as áreas. E o que eu tenho visto de empresas evoluindo de forma satisfatória, de forma acelerada, assertiva, é quando todas as áreas estão juntas, e não a inovação sendo apenas um drive de uma área ou só da área de tecnologia. Então é o que eu tenho buscado. De novo, estou aqui para aprender, mas como estratégia de companhia que eu tenho, juntar essas peças de pessoas que podem mover a companhia nessa direção, é o que eu tenho buscado fazer. Não, show. Eu acho que, né, tem o programa de embaixadores, tem uma sequência de coisas que a gente está fazendo ali na Brado, que eu acho que vai justamente propulsar, né, esse pensamento ali das pessoas colaborarem. E aí, nesse sentido, como que você vê, como é que você acha, acho que as pessoas estão curiosas para saber, né, como é que como é que o nosso time pode colaborar? Né? Qual que é a tua expectativa nessa colaboração das pessoas, olhando uma cultura de inovação dentro da Brado? Eu acho que a gente tem que pensar em não ter medo de errar. Obviamente que a gente não pode errar com quesitos de segurança que podem expor e podem comprometer o negócio. Por isso que a gente está começando um dos pontos de partida é a divulgação da nossa governança, que deve estar saindo muito em breve. Das nossas políticas, então não ter medo de errar, mas sabendo que tem regras que a gente tem que respeitar para não comprometer o nosso negócio, não comprometer as pessoas, mas com esse sentimento de o que eu faço hoje, sem medo, dá para fazer melhor? Será que tem uma tecnologia que talvez eu não conheça e alguém pode conhecer, que está aqui do lado e pode me ajudar num processo que no final das contas gera valor para todo mundo? Eu acho que esse mindset mais livre, mais tranquilo, sabendo o que pode e o que não pode, e a gente destrinchar a tecnologia mesmo que a gente não conheça. Às vezes a tecnologia está muito perto, a gente não conhece e resolve a nossa vida ou facilita muito. Então acho que essa conexão entre as pessoas e essa liberdade para a gente aprender junto, eu acho que é o que é o gatilho para a gente avançar bem e rápido, né? Sob a liderança de todos vocês aí, não só minha, mas espalhado em toda a companhia. Show! E agora falando aqui com o nosso time, né? Que tá todo mundo super curioso querendo ouvir. E a gente tem muita coisa para fazer, então a gente está com o nosso programa de embaixadores, a gente tem o nosso programa de ideias. Qual que é a tua expectativa e o que você pensa que o nosso time pode fazer olhando o futuro da companhia? Shelly, eu não tenho nenhuma expectativa específica de algo que eu entendo que hoje é de um jeito e com tecnologia deve ser de outro de novo. Até porque não tem esse conhecimento profundo e é uma tecnologia que avança muito rápido, cada dia tem algo diferente. A minha expectativa é que a gente se una em prol de gerar mais valor para a companhia e que isso gere mais valor no desempenho e no desenvolvimento do nosso time.
Então, qualquer coisa que a gente consiga tirar dos embaixadores, dessa frente toda que a gente vem fazendo de inovação, ou de implantação, de entendimento, de governança da inteligência artificial, que a gente saia do outro lado, daqui semanas, meses ou anos, e a gente fala, a gente está melhor do que a gente estava antes. E isso foi fruto dessa caminhada, eu acho que a gente atingiu o objetivo. E é um objetivo que não tem um prazo determinado, até porque daqui um ano, quando a gente for fazer o BradoCast 10, 12, alguma coisa, a gente provavelmente vai estar falando de tecnologias muito mais avançadas. Então não tem nenhum objetivo específico, mas eu tenho uma expectativa de que a gente siga gerando valor e evoluindo como pessoas, profissionais e empresa. Legal. Isso. Agora vamos conectar um pouquinho, né, quando a gente fala, né, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, no começo da nossa conversa aqui, como é que a gente canaliza, né, todas essas ideias para não pensar o que eu estou pensando fora da caixa que não vai ter valor, né? Queria saber um pouquinho sobre as estratégias da companhia, né, para onde você pensa que a inovação pode levar a gente? A gente vem num caminho da Brado ser, na verdade, não só um transportador ferroviário, mas ser um gerador de soluções logísticas no Brasil e conectando cada vez mais o Brasil de norte a sul. E eu acredito muito na logística brasileira evoluindo como colaboração. Então, como é que a inovação a gente pode colaborar? E olhando a Brado nessa solução logística, eu acredito muito no trem na longa distância. E o nosso negócio é conectado ao trem, é baseado em como o trem gera valor. E no rodoviário, a gente tendo agilidade, capilaridade no last, no first mile. Então, como é que a gente pode se conectar com outras empresas que podem se complementar ao nosso negócio? Como é que a gente pode conectar áreas dentro da companhia, o terminal, com a área de processo, com a área de segurança e com a área que cuida do planejamento do trem, para a gente gerar cada vez mais sinergia, eficiência, reduzir custo, gerar valor para o cliente, ser mais ágil. Então, tudo que conecte ao longo curso do trem, com parceiros do rodoviário, ou ganho de eficiência em terminal em qualquer atividade que a gente faz, seja em campo ou seja no back-office, eu acho que a gente está no caminho de evolução e de uma Brado, que é a Brado do futuro que a gente vem construindo. Legal, Luciano. E eu acho que um exemplo recente, né, é o nosso novo terminal em Davinópolis, que a gente está conseguindo conectar esse trem de longa distância, né, eu acho que é algo que a gente tirou, né, não estava no nosso plano estratégico inicialmente, né, e a gente viu essa oportunidade. Então, é sim um movimento de inovação na companhia, onde a gente dá essa oportunidade de trazer, né, insumos importantes ali para a região do sudeste do Brasil. Então, a gente fica feliz, eu acho que é... E na volta, né? E na volta também, obviamente. A gente está suprindo, alimentando o Nordeste do Brasil. Eu acho que as duas vias ali, eu acho que movimentam muito, de forma estratégica, a economia no país. Perfeito. Eu tenho certeza ali que o nosso time tem muito orgulho, né, da onde a gente está começando, os caminhos novos que a gente está começando a galgar aqui, né, e o que vem pela frente também, né? Perfeito. Luciano, obrigada. Eu agradeço. Gente, agora vamos falar um pouquinho com o Renato. Renato, vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho de você. A gente tem muita dúvida ainda sobre o papel de inteligência artificial, né, acho que no mundo mesmo, nas companhias, inclusive no nosso dia a dia, tá? E aí, uma das perguntas que sempre vem é sobre inteligência artificial substituindo as pessoas, né? E a gente vem conversando bastante sobre isso. A gente teve, né, em recentes momentos ali de discussão sobre a inteligência artificial. A gente fala muito sobre o futuro, né, das posições, dos cargos dentro de uma empresa. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Inteligência artificial vai substituir as pessoas? A gente precisa ter esse medo? Vamos lá, para responder isso. Na verdade, são as perguntas mais feitas nos últimos anos, né? Então, isso é muito comum, é o novo. E muitas vezes as pessoas têm medo do novo, que é comum, é natural, né? Mas vamos falar de inteligência artificial generativa. Bom, a inteligência artificial, ela não é nova. A gente fala que a inteligência artificial generativa, que é o boom, que é o que a gente tem ouvido falar muito no dia a dia, né? Mas eu enxergo ela como uma nova era. Tá? Mas dentro de uma nova era existem ondas, né? E para essa primeira onda eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada, né? Será que a IA vai substituir as funções, vai substituir o trabalho? Eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa seria como eu utilizo a inteligência artificial generativa para ganhar mais produtividade, para ser mais assertivo nos resultados e, consequentemente, impactar positivamente os negócios. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que utilizar, essa é a pergunta correta que a gente tem que fazer.
enfaticamente, eu não acredito que as empresas, que as pessoas vão perder o seu trabalho para a inteligência artificial. Mas uma coisa é certa, ela vai mudar tudo. Você acredita numa evolução, então, nessa capacidade de utilização da ferramenta? Com certeza. Se a gente olhar para o histórico, vamos falar assim, chega a internet e a gente pensa, olha o novo, chegou, e aí, com certeza, passa pela cabeça das pessoas, nossa, e agora? Meu trabalho. A inteligência chegou, a internet chegou, e o trabalho industrial começa a ser olhado. Será que eu vou perder o meu trabalho? Não, mas ela mudou muita coisa, né? Quando a gente olha para a tecnologia, a gente falava assim, no passado, vamos abrir uma vaga de emprego, e era comum a gente olhar assim, expertise em Excel, em Word e tudo mais. Com a inteligência artificial generativa, muda esse cenário. Ela é uma inteligência que veio de uma ótica disruptiva. Eu entendo que ela veio para mudar tudo. Vai ser muito comum a gente olhar para as vagas de emprego pedindo experiência em inteligência artificial generativa. Então, mais uma vez, não acho que ela venha substituir, mas ela vem para mudar a forma que a gente trabalha hoje. Muito bom. Vem falar um pouquinho sobre o seu cargo, né? Que justamente eu acho que o BISO, gente, não existia há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Conta um pouquinho pra gente, Renato, o que o BISO faz, qual que é a responsabilidade do BISO numa organização? Perfeito. Alguns anos atrás, a segurança da informação ela era dentro de uma caixinha dentro da área de tecnologia, né? Que olhava para o que a gente chama de CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas com aquela ótica da tecnologia. Com o tempo e até com o avanço, até a gente pode colocar a inovação como uma precursora disso também, a digitalização, começou a se enxergar que a segurança da informação ela não estava só numa caixinha de tecnologia, e sim muito mais ligada à governança corporativa. Isso porque a segurança ela trata com riscos, trata de controles, trata de conformidade, então é um pouquinho mais abrangente, né? Então é impossível a gente falar de segurança da informação numa era como hoje, num ano como hoje, sem falar de segurança e sem falar de resiliência cibernética, sem falar de resiliência operacional. Então, é muito comum a gente olhar para a segurança da informação e olhar para o negócio entendendo o que é necessário para manter a resiliência daquele negócio. A gente fala de negócio, a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de projetos, a gente fala de processos, e é por isso que é impossível a gente abrir, colocar em uma caixa separada a segurança da informação. E aí surge o BISO, o Business Information Security Officer, que é aquele profissional que olha para o negócio, que olha para os projetos, que olha para o planejamento estratégico e estabelece toda a proteção necessária para que os negócios tenham resultados. Muito bom. E aí a gente fica com aquele orgulho, né? Que a gente está começando com o pé direito e certo, né? No sentido de estar caminhando nesse início, né? De entender a inteligência artificial, como é que a gente utiliza isso de forma produtiva, mas com segurança, com governança. Eu acho que é esse o momento mesmo. Renato, fala um pouquinho para a gente. Quando a gente olha a inteligência artificial, existem algumas boas práticas, né? Para que tire a gente dessa zona de risco que ainda é bem desconhecida, né? Utilizando a inteligência artificial. Como é que a gente, né, garante a segurança? Como é que a gente protege as nossas informações? Bom, essa é uma pergunta muito legal, porque a gente precisa entender como funciona a inteligência artificial generativa, né? São troca de dados. A gente alimenta uma base pública, a gente fornece informações. Será que aquela solução que a gente está utilizando gratuitamente, será que ela é realmente gratuita? Fica uma reflexão para nós aqui. Será que realmente será que nós estamos vivendo uma geração onde as empresas tem uma prática de fornecer de graça para você uma informação, fornecer uma tecnologia como essa de graça? Claro que não. A inteligência artificial ela funciona coletando dados, processando dados, trazendo retorno para você, né? Então, quando a gente olha para essa tecnologia, a gente precisa entender quais dados eu estou fornecendo para essa tecnologia para que ele possa me trazer um resultado que eu estou pedindo, né? Naquele prompt que a gente chama de engenharia de prompt, na hora de utilizar uma inteligência artificial generativa, né? Então, quando a gente vai utilizar uma inteligência artificial pública, é preciso ter essa consciência. Quais dados eu vou fornecer para a inteligência pública? Será que eu gostaria que os meus dados fossem vazados? Será que eu gostaria de colocar os dados da empresa dentro de uma IA pública? Com certeza não. E muito antes de falar de boas práticas e tudo mais, é necessário a gente estabelecer essa consciência. Olhando para essa tecnologia, a gente precisa estabelecer um pouco de critério, né? Será que eu posso enviar as minhas informações para essas tecnologias? Eu acredito que ainda não estamos num nível de maturidade aceitável
Tá? A gente olhou, teve acesso a um relatório que saiu no mês passado de um instituto onde analisava essas tecnologias mais utilizadas hoje em dia, né? E a gente já sabe que elas não têm um nível de maturidade, nível de segurança que a gente acha legal, né, para colocar os nossos dados, né? Mas cabe essa reflexão. Será que vale a pena assumir um risco que os dados da companhia vai ser vazado? Será que vale a pena eu confiar numa tecnologia ainda em construção? Vou colocar os meus dados pessoais ali? Eu não seria essa pessoa que faria isso. Excelente dica, hein, Renato? Eu fico pensando, né? A gente mexendo ali na ferramenta. Você colocaria uma foto do seu filho na ferramenta? Eu não colocaria, jamais. Ninguém vai ver a foto da minha filha aí. Tem 2 filhas lindas, mas jamais colocaria a foto delas. Não ainda. Eu acredito que a gente vai evoluir para esse cenário de maturidade, de segurança, que é uma questão natural, orgânica, mas nesse momento não. Aí, ó, viu, gente? Acho que a gente tem que tomar cuidado. Acho que a dica de ouro aqui do Renato é justamente pensar que ainda é uma ferramenta vulnerável, que a gente tem que pensar muito bem nos dados que a gente joga, né, dentro desses sistemas, né, que ainda estão em construção. Acho que é importante a gente, né, pensar num sistema ainda que é vulnerável, que está em construção. Né, eu acho que a tua dica foi dica de ouro, né? E a gente sempre vem falando ao longo dos anos, né, da gente trabalhar sempre com dados confiáveis, com dados consistentes, para que a gente tenha realmente, né, resultados, né, palpáveis, né, e saiba para onde a gente, né, precisa caminhar. E hoje a gente vê que realmente a inteligência artificial ainda não está preparada para segregar esses tipos de informação. E ela trabalha com isso. Então, acho fantástico. Renato, fala um pouquinho, dentro dessa vulnerabilidade que a gente tem de sistema, né? Qual que é o papel das pessoas, né, no momento de proteção dessas informações? E você acha que a inteligência artificial hoje tem capacidade de tomada de decisão? Tá. Vamos lá, 2 perguntas que são realmente necessárias, mas conectam, né? Primeiro ponto. A pessoa, todas as pessoas, usuários que utilizam essas tecnologias, eles precisam ponderar, né? Ser muito crítico em relação ao uso delas, né? Não adianta a gente estabelecer tecnologia para a gente blindar, olhar, dá para a gente estabelecer governança, sim, a gente consegue fazer isso, mas não substitui o poder da pessoa. Ela precisa olhar para a tecnologia e saber o que ela insere ali dentro. Então, a gente não pode transferir, a gente não pode ser ingênuo e transferir essa responsabilidade para uma tecnologia. A gente precisa trabalhar com conscientização, as pessoas precisam saber como funciona uma tecnologia, a IA generativa, e saber que se pode ou não inserir informações ali. Então, essa é a primeira pergunta. Não tem como transferir essa responsabilidade. As pessoas precisam saber o que é inteligência artificial para poder utilizar ela com consciência, com ética, e para sermos assertivos no uso dela. Tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda? A segunda é se a gente pode confiar nas decisões que são tomadas por essas ferramentas. Jamais. Jamais. É bem comum, é um termo bem comum utilizado na tecnologia, no uso da inteligência artificial, que é a alucinação. Né? A inteligência artificial, quando a gente utiliza ela pode alucinar. Você pode pedir uma coisa e ela acabar te trazendo um resultado que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou, com o prompt que você utilizou. É claro que utilizando técnicas com prompt, com a engenharia de prompt necessária para você obter o resultado, ele vai potencializar o resultado que você está esperando. Ainda assim, a gente não pode transferir a responsabilidade para ela tomar uma decisão e o resultado propriamente dito. É necessário ter uma curadoria, olhar para esse resultado, enxergar para ver se a inteligência não trouxe resultados com vieses, né? É muito comum a gente falar sobre isso, inclusive no Fórum Europeu fala muito sobre essa questão de discriminação, a IA atuando de maneira discriminatória em seus resultados. E por isso é muito importante a gente estabelecer essa curadoria. Utilizamos o prompt, olhamos o resultado, estabelecemos se o resultado é factível, se ele está ok, se ele não tem o viés e por aí vai. Renato, muito obrigada. Agora eu fiquei curiosa e fica super à vontade, porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês 3 sobre o que eu vou perguntar agora. E a gente conversou um pouquinho, né, num bate-papo nosso ontem, que dentro das particularidades do uso da ferramenta, né, as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Elas têm que saber o tema que elas estão utilizando. Acho que a ferramenta de inteligência artificial deve ser um apoio. Professor Hélio, como é que você vê essa evolução das pessoas na utilização dessa ferramenta,
né? E quais são os riscos que isso hoje traz para os produtos que são gerados dentro dessas ferramentas? Ok. Só retomando um ponto que o Renato comentou, né? Toda vez que a gente tem um serviço que é gratuito, significa que você é o produto. Isso é uma coisa que a pessoa, o meu colaborador, qualquer pessoa tem que ter noção. Ou seja, se está sendo gratuito, é sinal que você está fornecendo os dados. Você é o produto para ela. Eu vejo a inteligência artificial hoje, em particular, quando ela é aplicada dentro da organização, com 2 vieses, tá? Até para colaborar com a questão da inovação. O primeiro, ela é aprender. E esse letramento, né, Renato, ele é fundamental. Exato. Eu tenho que fazer esse letramento. Tanto que diversas companhias têm feito letramento envolvendo 3, 4, 5 mil colaboradores. É sinal que todos eles vão virar programadores? Não, não é essa a ideia. E esse, às vezes, é um susto que o pessoal tem, né? Mas eu vou fazer um curso de IA, então eu vou virar programador? Não. Você vai virar um utilizador, um usuário consciente. Então, eu preciso preparar todos os meus colaboradores para eles verem na IA uma ferramenta para ele utilizar nos processos do dia a dia. Na hora que ele aprender isso, ele vai conseguir, com certeza, acelerar os processos dele. Eu, por exemplo, utilizo bastante a IA no meu dia a dia para diversas atividades que eu tenho, para gerar um relatório, para gerar alguma coisa. Ela me ajuda bastante, me ganha bastante tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu vejo que a IA pode nos ajudar bastante a nos trazer alguns insights de provocação para gerar inovação. Porque às vezes o meu colaborador também fica assim preso, né? Tipo assim, puxa, mas o que eu vou fazer? Vai lá numa IA com todo o cuidado para não colocar o nome da organização, isso é extremamente importante. Então, na hora que eu for fazer lá, eu não posso colocar lá uma gente pronta, né, Renato? Tipo, olha, seja um especialista da Brado, e se comporte dessa maneira. Não, você vai ser genérico, não vai colocar informações da sua organização e vai pedir alguns insights. Aí ela vai buscar nos outros, inclusive naqueles que foram desavisados e que colocaram alguma coisa, e vai trazer para nós alguns insights. Então, para mim, começa pelo letramento de IA. Se eu pudesse fazer um letramento em todos os colaboradores da Brado, pequeno, nada complexo, nada muito longo, mas que ele aprenda a ter a IA como uma ferramenta no seu dia a dia. E para inovação, a minha filha que mexe com IA, nós conversávamos antes disso, ela fala assim, não, pai, olha, inovação eu defendo, né? Pessoas, não tem como. Então, para eu inovar bem dentro de uma organização, eu preciso do apoio da liderança, do meu programa estratégico ali na área de tecnologia e inovação. Eu preciso ter a liderança dando suporte, mas quem traz ideias lá na ponta é o meu colaborador. Então, eu defendo que eu preciso ter esse meu colaborador preparado com um ambiente propício para ele trazer ideias. E a minha filha, e eu provoco ela, dizendo assim, olha, inovação depende de pessoas. E ela brinca e me provoca, né? Por enquanto. Porque a IA está se aprimorando cada vez mais. Mas eu não creio que ela vá conseguir substituir a capacidade de crítica, a capacidade de percepção que o ser humano tem para gerar inovações da organização. Então, pessoas ainda é fundamental. Perfeito. Acho que vocês notaram que a gente está indo e voltando no tema de inovação e no tema de inteligência artificial, pessoal. Acho que isso se conecta. E aí, a última pergunta que eu fiz para o Renato e depois já virei para o professor Hélio, porque o que a gente olha, e uma das coisas que a gente acredita, né, Luciano, que a gente está investindo, a gente tem o nosso Educabrado, né, que é um incentivo ali da companhia, justamente voltado para o desenvolvimento do nosso time. Mas, professor Hélio, fala um pouquinho, qual que é a importância desse investimento para a transformação, para a cultura de uma empresa? Em termos de transformar a cultura, deixá-la mais aderente às questões da inovação. Então, o que eu preciso para ter essa cultura cada vez mais estabelecida? Tá? A gente tem 3 elementos principais que a gente defende bastante e que a gente vem experimentando ao longo do tempo com muitas organizações. Uma delas é o papel da liderança. Eu não vi em nenhuma organização, e olha que a gente já trabalhou com mais de talvez umas 150, 200 organizações, em nenhuma a inovação conseguiu se sustentar e se consolidar sem o apoio da liderança. A liderança, a gente até provoca, né? Tem que respirar, inspirar e transpirar a inovação no dia a dia. Liderança. Segundo, pessoas que a gente já comentou e que podem ter o apoio da nossa inteligência artificial. Beleza. E o terceiro elemento,
processos. Não existe mais, hoje, com a quantidade de informação e tecnologias que nós temos disponível, não tem mais como você esperar que um colaborador ou que alguém tenha simplesmente um insight e a coisa caminha por dentro de forma natural. Isso não existe mais. Eu preciso ter algo sistematizado. E aí é que entra a importância de vocês terem essa área da inovação. Porque a área da inovação vai me trazer também as ferramentas, vai me trazer os processos. Então, vai criar os canais que a gente chama, né, para captar as ideias e levar isso até um protótipo, um MVP, implementar e aí realmente virar uma inovação implantada. Então, eu preciso ter liderança, pessoas e processos. Sem um desses três, em particular, a liderança. Não adianta eu ter o meu pessoal todo capacitado, eu ter todos os processos sistematizados, desenhados, se a liderança não der o ok, não der o respaldo, não vestir autenticamente a camisa da inovação. Esses são os elementos principais. Obrigada, professor Hélio. Eu estou respirando aliviada aqui por ter o Luciano na nossa mesa e totalmente engajado com o tema e apostando na companhia. Isso é muito bom, claro. Tem um ponto importante, acho que a gente traz uma tranquilidade do professor falar exatamente o caminho que a gente está tentando seguir. E acho que tem um ponto que você não citou, mas você trata como premissa e foi um dos primeiros caminhos que a gente fez. Do que a gente tem visto, não tem como a inovação e a inteligência artificial andarem sem a gente ter uma base de dados consolidada, integrada, unificada, que é algo que a gente já vem trabalhando, foi o início, né? Desde o nosso data lake. Então não adianta querer ter informação no Excel, num sistema isolado ou num papel e achar que você vai conseguir utilizar uma ferramenta que não vai ser alimentada ali. Exato. Os processos, que acho que esse movimento que a gente fez da inovação junto com a área de processo, então sem ter processos robustos e bem definidos, não adianta. E por último, mas no final o mais importante, são as pessoas capacitadas e competentes para executar tudo isso. Então, é muito do que a gente vem tratando e conduzindo como estratégia, tanto de inovação quanto de inteligência artificial na companhia. Isso é gente que tem ideia. Não tem jeito. Exato. Ainda é gente que tem ideia, tá? Bom, então, e o programa de ideias está chegando, né, para o nosso time aqui, que eu acho que, eu acho que a gente está nesse caminho certo, né, de fazer o letramento primeiro. O programa de ideias, ele tem que ter dois papéis, que são importantes, tá? O primeiro deles é abrir esse canal de possibilidade do meu colaborador ter um insight e participar, ou o que a gente chama de fluxo contínuo, né, um programa de ideias aberto, ou com um desafio específico num tema. Mas o que é o papel, digamos, os papéis, né, do programa de ideias? Um é ser esse canal que permite a manifestação do meu colaborador. E o segundo papel dele é disseminar a cultura da inovação. Então, eu não posso trabalhar o programa de ideias como simplesmente não é uma ação isolada, alguma coisa assim. Não, calma. Vamos fazer... Muita gente começa com piloto, a maioria da gente começa com piloto numa área, depois a gente expande, né? Mas mais importante do que a ideia em si, e normalmente no programa de ideias, e a gente fala assim, não, o programa de ideias é só da inovação. Não. Ele tem que ter também alguma coisa da melhoria contínua, tá? Ele tem que permitir, mas eu não barro na entrada. Eu deixo que venha tudo. Quem vai ver depois se é melhoria contínua, se é inovação, é lá a comissão que vai avaliar. Tá? Mas eu preciso permitir todas essas possibilidades. Por quê? Mesmo que eu tenha, inclusive... Nós tivemos um caso recente, uma organização, que a ideia final que foi avaliada pela comissão era uma ideia simples. Era uma inovação, mas de pequeno impacto. Não era tão legal assim. Mas só que daí o pessoal, vamos premiar, vamos reconhecer... E eu bati o martelo, ele tem que reconhecer. Se você não reconhecer, mesmo que seja uma ideia um pouco mais simples, tá? Você não ganha o engajamento dos demais para se sentirem à vontade de participar do programa, de expor. Porque tem que pensar, né, que às vezes o nosso colaborador tem medo de se expor também, né? Na hora que ele propõe uma ideia, será que ela vai ser criticada? Eu tenho também, Luciano, mais uma coisa. Eu tenho o estratégico, que o programa, o planejamento que vocês fizeram está excelente, tá? Que a gente deu uma olhada nele, ficou muito bom. Eu tenho o pessoal meu dos embaixadores, que é o pessoal que vai levar lá na ponta todos os meus, eu digo assim, os meus conceitos, as práticas e tudo mais. Tá? Eu tenho a área de inovação que dá suporte, mas eu tenho um elemento que a gente estuda desde os anos 90, na época eu trabalhava com gestão do conhecimento também para inovação, que é a gerência intermediária. Então, essa é uma preocupação que a liderança superior tem que ter. Como é que eu desdobro do meu planejamento estratégico para chegar aqui embaixo, mais próximo do meu tático operacional? Por que isso? A experiência tem mostrado que na inovação, o ponto de maior resistência é a gerência intermediária. Aí você poderia dizer, mas por que a gerência intermediária
é a maior resistência. Porque a gerência intermediária tem medo que surja muitas vezes uma ideia que ela deveria ter tido, porque ela é a gestora daquele setor. Então, eu tenho que preparar esse meu gestor intermediário para ele ser permeável às ideias que vêm e levá-las adiante. Então, é um ponto importante que a gente tem que ter, ou seja, a estratégia, eu acho que da Brado ficou excelente, a ideia de termos os embaixadores para chegar na ponta. E aí o embaixador tem 2 papéis. Ele tem o papel de levar e também de trazer para a área de inovação. Porque a área de inovação sozinha, 2, 3 pessoas, não dá conta de tocar uma empresa do tamanho como é a Brado. Agora, quem que eu tenho também que começar, de vez em quando, ir puxando e fazendo com que eles coloquem na agenda deles é a gerência intermediária para ela colocar na agenda dela o tema inovação. E daí, algumas companhias que a gente trabalhou, foi criado, digamos que o hábito obrigatório de o primeiro item da reunião semanal, quinzenal, que a gerência tem com seus colaboradores, é tratar de inovação. Onde que nós inovamos essa semana? O que nós já tivemos de ideias novas? O que nós já avançamos? Onde que nós estamos indo? O que a inovação vai nos ajudar? Então, essa provocação é bastante importante também a gente ter no dia a dia. Então, interessantíssimo, professor. Agradeço aqui os insights. Acho que o Luciano aqui já tá olhando e vamos provocar. Pode ser o segundo tema que nós vemos, porque o nosso primeiro é sempre a segurança das nossas pessoas, então pode ser algo da nossa rotina também. Eu acho. Boa dica aqui. Vamos ver como é que a gente encaixa isso no nosso, excelente. na nossa rotina de trabalho, né? Que é bem importante. Inclusive, o time de processo de inovação tá buscando fazer essa conexão, né, entre o que a gente começou a trabalhar o ano passado, né, dentro da estratégia da companhia. E aí, professor, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, sobre essa metodologia, porque a gente fez esse trabalho o ano passado, pegando a estratégia, eu já vi ali o feedback que você trouxe para a gente, mas fala um pouquinho sobre os territórios, os horizontes da inovação, porque eu acho que o time Brado ainda não tem, né, esse conhecimento, né, quando a gente fala de território, quando a gente fala de inovação. Eu acho que esse é um canal importante aqui que a gente consegue passar esse conhecimento para o time. O território, e é uma expressão, é uma terminologia, mas ela é equivalente a uma vertical de negócio, muitas vezes, é um grande tema, uma grande área de concentração. Então, poderíamos tratar território, traduzir que o pessoal olha território, né, e pensa já a questão geográfica. E não é isso quando a gente trata na questão da inovação. Então, dentro dos 5 territórios que a Brado definiu no seu plano estratégico, um deles é o de inovação, mas o que eu acho mais importante ali, dentro dos 5, assim, é o aspecto que nós temos, se não me engano, são 3 deles que são no horizonte 1, deve ser, né? E um no horizonte 2 e outro no horizonte 3. Então, tá. No que eu tenho no horizonte 1, normalmente vão ser mais inovações, mais do tipo incrementais e de processo. Começando por processo e depois avançando para inovações de serviço. Pelo que a gente estudou da Brado, ela gerar um novo produto é mais difícil. Eu acho que tem modelo de negócios também daria para aproveitar alguma coisa. Mas ainda dentro do meu horizonte 1. O que é o meu horizonte 1? É o que eu faço e é o que eu consigo fazer de melhor e inovar naquilo. Esse horizonte, normalmente, em termos de tempo, coisa assim de 2, 3 anos, por aí. O H2, que é o meu horizonte de mais de 5 anos, já é um pouco mais trabalhoso. Por quê? Ele vai exigir que, primeiro, não vão ser os meus colaboradores que não vai sair uma sacada de H2 dentro de um programa de ideias. Eu vou ter que ter outras ferramentas e outras técnicas trabalhando dentro. Algumas organizações têm feito um tipo de uns workshops internos ou faz um hackathon interno, mas bem fechadinho. Não fazer hackathons envolvendo universidades, outras instituições, porque fica muito aberto. A gente não tem visto o resultado disso. Então, fazer um hackathon interno, mas realmente focado em agregar valor. Ok, eu tenho o desafio e eu faço isso. Beleza. Com esses hackathons, ou esses grupos, essas forças-tarefas de inovação, aí eu posso trabalhar aqueles temas do H2. E no H3, que é o horizonte lá para frente, onde eu vou explorar com uma nova tecnologia, explorar um novo mercado, um novo negócio, aí eu tenho que preparar bem mais a minha equipe. A nossa sugestão tem sido, muitas vezes, existe uma expressão na inovação que são as organizações ambidestras. As ambidestras são aquelas que trabalham tanto a inovação incremental e radical, mais de curto e médio prazo, e aquelas mais de longo prazo. Acho que dentro de todo desses conceitos que você trouxe aqui para a gente, né, já ir conectando com algo que a gente já começou, né, a elaborar e a traçar
como principais objetivos, né? Mais de 100 itens para serem trabalhados olhando o Horizonte 1. Ou seja, os embaixadores, nosso time tem trabalho para fazer, ou seja, tem muita coisa legal para sair daí. A gente consegue perceber o quanto a Brado está indo num caminho de segurança, que é extremamente importante, né? E trazendo essa sustentabilidade de crescimento. Então, eu sempre estou acreditando que a gente está no caminho certo, né? A gente está se munindo de pessoas e conhecimentos, né, que estão dando todo esse suporte para que a gente continue crescendo, né, cada vez mais, né, e utilizando, né, o que vem de novo no mercado, né, com bastante consciência. Eu estou sempre olhando para o Renato aqui quando a gente fala de consciência, governança. Nosso guardião. Pessoal, nosso guardião. Não dá para a gente correr, né? A gente fala que inovação é correr risco, né, professor? Obrigatoriamente. Se não tiver risco, a chance de estar mais próximo da melhoria contínua é enorme. Não é inovação. Esse é um dos critérios que a gente utiliza, inclusive, quando está avaliando projetos de inovação. Se não tiver risco, pode descartar, porque ele não é algo relevante para investimento de inovação, uma FINEP, um BNDES, alguma coisa assim, tá? Porque o risco é inerente à inovação. E outra coisa que é importante, o meu colaborador só vai efetivamente participar se ele tiver tempo. Olha, você está pedindo então para eu liberar o meu colaborador um dia inteiro? Não, não é isso. São 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, se ele tiver um trabalho em equipe por semana, mas ele tem que ter tempo disponível para inovar. Existe uma frase que eu uso muito na finalização das minhas palestras, que é: a operação engole a inovação no café da manhã. Porque a pessoa chega, na hora que ela abre, liga o computador dela, tem aquela pilha de e-mails, aquele pilha de material e tal. E a inovação, assim que sobrar um tempinho, eu vou tratar disso. Não sobra tempo. Então, eu tenho que criar esse ambiente que permita esse tempo para que a pessoa pare, faça a reflexão e vá buscar oportunidades. Que fique atenta a tudo que está acontecendo no mercado, na organização, né, para ela poder resgatar e identificar esses insights e oportunidades. Excelente. E o tempo protege o risco. Deixa eu voltar aqui para o Renato, quando a gente fala de risco, né, que a gente tem que correr para a inovação. Vamos falar de risco controlado, que eu acho que é isso que a gente que é a proposta, né, Renato? Como é que a gente entra num ambiente de risco controlado? Ou seja, mitigado, né? Fala um pouquinho. Bom, vamos lá. É importante até ressaltar, o professor falou a respeito disso, que é impossível a gente inovar sem correr riscos, né? Mas o primeiro passo para a gente entender quais são esses riscos é estabelecer, primeiro, onde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? Então, na hora que a gente consegue enxergar onde a gente quer estar daqui a tanto tempo, a gente precisa fazer um data mapping, precisa fazer uma análise, vamos enxergar estrategicamente qual o caminho que me faz chegar até onde eu quero chegar e quais são os riscos que a gente vai assumir diante desse cenário, diante dessa rota, né? Quando a gente fala de risco, a gente fala de riscos tecnológicos, que envolvem cibernético, a gente fala de riscos operacionais, a gente fala de riscos financeiros e principalmente de danos à imagem, né? A gente talvez não seja muito comum, mas hoje em dia já existem empresas que são especialistas em retomar e reconstruir uma imagem após um ataque cibernético. E muitas das vezes, após o relatório, enxerga-se que o resultado é muito mais factível a empresa decretar a falência, criar um outro nome e restabelecer o mesmo processo. Para você ver o quanto é importante a gente pensar nos riscos diante de uma rota. E é claro, quando a gente fala de riscos, é impossível a gente não falar de controles. Isso está dentro de um guarda-chuva de governança, né? E quando a gente fala disso, é saber exatamente qual é o risco. Precisa saber qual é o risco que a gente está assumindo, que a gente está controlando, qual o controle que a gente está estabelecendo para mitigar esse risco, né? E não tem como a gente separar essas caixinhas que a gente chama de RC, que a gente fala de governança, fala de risco e fala de compliance. Ou seja, assumir riscos é normal, mas estabelecer controles sabendo quais são esses riscos é o segredo para que a gente consiga chegar ao fim dessa jornada estabelecendo sucesso. Muito bom. Mais um peso tirado aqui do ombro, pessoal, porque a gente fala de projetos, de processos, de ideias novas, mas a gente agora está sempre sendo acompanhado por um processo de gestão de mudanças que as pessoas estão elaborando, né? E esse processo é um processo multidisciplinar na companhia. Então, a gente tem o apoio de todo mundo aqui justamente para fazer esse levantamento. Aí, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho ainda, né, para uma última pergunta que eu quero fazer para o professor Hélio. Quando a gente fala de coragem, de risco, né, controlado,
Traz para a gente, dentro de toda essa experiência que você teve, professor, algum caso ou cases de sucesso quando a gente olha inovação com inteligência artificial, que você tem acompanhado? Um exemplo aqui para o nosso time. Tem. Nós temos um trabalho que a gente fez com uma empresa na área de crédito, onde eles implantaram um sistema de IA para dar suporte a acelerar o processo de tomar a decisão na hora que eu estou fazendo o atendimento do cliente. Então, onde é que a IA, nesse caso, no caso do atendimento, né? Eu tenho o meu cliente da instituição financeira, ela entra na agência, tá? A gente fez toda a jornada do cliente, ela entra na agência e ela começa a ser atendida pelo nosso atendente ali na frente, ali, tá, ok. Tá bom, como é que faz? Onde é que a inteligência artificial pode me ajudar aí? Bom, na hora em que eu identifiquei quem é o meu cliente, e se eu tiver um sistema de reconhecimento facial, isso já me facilita, eu identifiquei o cliente, na minha tela do meu colaborador, já tem todo o histórico dele de relacionamento, e aí que vem essa cara. Eu tenho o histórico ali, mas todo mundo tem o histórico. Onde é que a IA entra? A IA entra na hora em que ela identificou, pela análise do banco de dados que ela tem e das experiências que ela já rodou, ela observa que na semana seguinte a esposa dele vai fazer aniversário. O meu atendente direto é difícil de conseguir perceber isso, mas a IA consegue me ajudar a fazer isso. Pelo perfil e tal, o que o meu atendente pode fazer, nesse caso, é feito? Será que não está na hora de comprar uma joia nova para sua esposa? E nós temos aqui, inclusive, um crédito facilitado que pode já colaborar nesse sentido para o senhor presentear sua esposa na próxima semana. Gerou o negócio? Gerou. Agregou o valor? Agregou. Teve algum tipo de invasão de dados? Não, ele usou os dados que estavam ali, só que a minha IA conseguiu identificar uma oportunidade e mostrou. E aí cabe ao meu colaborador fazer os links com a análise crítica dele e fazer a oferta. Esse foi um exemplo simples que a gente observou e é impressionante, porque daí o carro, o pessoal às vezes se toca nisso, né? Vai no banco, na instituição financeira, e daí o que acontece? O meu atendente está lá atendendo por uma questão qualquer, e ele observou ali, olha, o carro desse cliente aqui já tem 3 anos, e ele tem o hábito de trocar a cada 3 anos. Será que não está na hora do senhor trocar o seu carro? Nós temos hoje, olha que coincidência, nós temos hoje uma linha de crédito especial para os nossos clientes, já articulado com uma concessionária e oferece esse produto para ela. E dá para isso, exemplo básico na área financeira. Por exemplo, na indústria, a parte de setup de máquinas, né? A gente trabalha também em Manaus, né? A gente tem um trabalho forte de transformação digital em Manaus. Lá o nosso negócio é IA, inclusive naquele cliente que estava conosco aqui em Curitiba ontem, o negócio é IA para acelerar o setup de máquina. Por quê? Porque ele recebe uma encomenda, por exemplo, de um tipo de circuito impresso de um cliente e ele está fazendo. E, de repente, mudou o mercado, mudou o tipo. Ele tem que fazer esse setup super rápido. E toda essa análise de mercado é feita dentro da própria empresa. Então, muitas vezes, antes que o cliente dele acione, ele já está se antecipando e preparando todo o setup de máquinas para atender aquele cliente. Olha só, muito obrigado, professora. Eu tenho certeza que o nosso time vai conectar, né, algo ali dos nossos clientes. Olha lá, então, muito bom. Tá ok. Para a gente conseguir trazer algumas ideias, né, que sejam de valor aqui para a nossa companhia. Isso que é importante. Eu uso a IA como uma ferramenta para acelerar a minha inovação e para potencializá-la, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre: a inovação tem que gerar resultado. Enquanto ela não gera resultado, a expressão que a gente utiliza é oportunidade de inovação. Não é inovação efetiva ainda. Então, é gerar valor, agregar valor. Perfeito. Recado dado, frisado sempre aí pelo nosso... Estamos alinhados. Você está todo mundo alinhado aqui nessa mesa. Show de bola, pessoal. Gente, pessoal, o papo tá muito legal. Acho que a gente, dentro desse tema, a gente podia montar uma série, né, em capítulos ali para tratar. Tem vários aspectos ali legais e curiosos para a gente trazer aqui para o nosso time. Mas para fechar, eu queria propor um bate-bola super rápido, tá? Então, eu vou soltar uma frase aqui, ou uma pergunta, né, rápida, e eu queria que vocês me respondessem com uma frase só, ou até uma palavra, tá? Só para a gente... né, trazer esses últimos insights aqui pro nosso time. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Luciano, uma tecnologia que te inspira? Que me inspira? Eu acho que é a robótica. Eu acho que é algo que
sei se me inspira, me fascina, acho que é algo super interessante que me chama a atenção. Boa. Eu vou repetir essa pergunta para o Renato. Renato, diga uma tecnologia que te inspira também. IA generativa. É o tema, é a atualidade e resultados fascinantes que a gente pode esperar. Muito bom. Voltar aqui para o Luciano, já vou chegar ali no professor Hélio. Uma aposta para os próximos anos na logística. Na logística? Na logística. Eu acho que é o uso da IA generativa na colaboração entre empresas que pode se complementar. Show. Professor Hélio, quer contribuir? Sim, eu creio que, a palavra que mais me inspira hoje é agentes inteligentes, que está dentro de IA. É uma subdivisão ali dentro, e a agente inteligente, ela personaliza bastante, né, as minhas atividades dentro da organização. Show. Renato, na logística. Bom, uma única palavra. Aposta. Uma única palavra. Automação. Acho que uma outra palavra cabe aqui. Automação e orquestração. Olha só. Perfeito. Muito Isso legal, hein? Isso aí. Depois, gente, para quem quiser saber mais sobre orquestração, né, professor Hélio, Renato, eu tô aprendendo ainda, Luciano. Eu aprendi ontem, quer dizer, aprendi não, fiquei sabendo, né, que existe, né? É um conceito que eu achei super interessante. E tem assunto para isso, hein? Olha só, show. Pode ser um capítulo só de orquestração. É verdade. Agora tem que chamar o pessoal mais especialista, não a gente, no caso. Pessoal, vamos lá, última pergunta. O que é inovar para você? Eu acho que é pensar diferente e ter vontade de sair, como o Renato falou, da onde a gente está para algo melhor do que a gente tem hoje. Para mim é isso. Professor, você mudou o teu conceito ao longo da... Nós temos alguns conceitos, e a gente até trabalhou isso com os embaixadores, né? Existem 3 conceitos aí, um de âmbito internacional que trata mais as questões, digamos, de métricas, né? Existe um conceito que o Brasil utiliza dentro da sua lei de inovação, que o MCTI utiliza para avaliar projetos de fomento e financiamento, e existe um outro conceito que a gente tem dentro da ISO internacional. Para mim, inovar é sair da ideias e gerar valor. Nessa frasezinha, Excelente. da ideia até eu gerar valor. Ali eu tenho diversos caminhos, meios, técnicas, ferramentas, uma pilha de coisa. Mas o que me importa é de ponta a ponta isso. Perfeito. Renato, e você? Inovar? Inovar é resultado disruptivo. Muito bom. Olha aí, pessoal. Né, opiniões aqui. Espero que tenha contribuído aqui para os nossos ouvintes, o nosso time aqui, super curioso sobre o tema. Gente, eu acho que a gente está chegando aqui no final, né? E eu acho que o principal objetivo desse BradoCast, que é o nosso novo canal de conexão com o nosso time, é trazer um pouco mais de clareza sobre temas que são importantes, né? Não só para a nossa empresa, mas eu acho que para o mundo em que a gente está vivendo agora. Tá? Então, é um tema totalmente novo, acho que para muita gente aqui, a gente está contando com a experiência, né, de especialistas e consultores que estão acompanhando essa evolução, né, e suportando, acho que a nossa caminhada, né, Luciano e Renato, nesse sentido. E aí eu incluo também os especialistas, o Renato trazendo muita coisa, né, de fora, e inclusive do grupo, né, aportando muita informação do grupo para que a Brado, né, caminhe com essa sinergia que é importante. Mas eu espero muito que vocês tenham, né, gostado desse bate-papo. Mas, vocês acham que acabaram? Não, para fechar, pessoal, eu sei que a gente já está com o tempo aqui quase estourando, mas eu queria que vocês deixassem um recado. Tá? Para quem está ouvindo a gente sobre o tema, né? Deixa uma mensagem ou um recado quando a gente olha, né, o futuro, o desenvolvimento sobre inovação dentro da empresa. Luciano? Eu acho que um recado, uma frase, eu acho que o que a gente está fazendo e o que a gente falou bastante aqui é a nossa cara, no final das contas, é acelerar a geração de valor com segurança e consistência. Então, a gente quer fazer isso como companhia, e a inteligência artificial e a inovação indo nessa esteira de segurança, consistência, mas sempre acelerando a geração de valor. Muito bom. Professor Hélio, uma mensagem? Sim, eu vou resgatar uma frase que eu aprendi, na realidade, com um colega, que ele foi diretor de tecnologia e inovação da Siemens do Brasil durante muitos anos, o Hans-Gerhard Schurer. Eu aprendi com o Hans o seguinte: uma vez nós estávamos num evento com os gerentes de unidades de negócio da Siemens, e havia uma relutância do meu gerente intermediário, novamente, dele colocar recurso para que sejam feitas atividades ou investimentos em inovação.
E a frase que eu aprendi com ele, e repito aqui, eu acho que ela é muito importante, é: se for estratégico, tem orçamento. Se não tiver orçamento, é sinal que não é estratégico. Ponto. Isso. Ou seja, a inovação, se ela for estratégica, tem que ter algum orçamento para ela. Se não tiver orçamento, ela não é estratégica. Isso aí Concordo. E você, Renato? Obrigada, professor. Por fim, Mensagem? uma mensagem que eu trago para todos nós, né? O uso consciente da inteligência artificial pode trazer resultados incríveis, mas o uso não consciente pode destruir uma história. Nossa, forte, hein? Filosófica. Legal. Pessoal, novamente eu preciso agradecer a presença de vocês aqui, tá? Professor Hélio, muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Tá? Suas contribuições certamente foram muito ricas, né? Espero que o nosso time tenha gostado. Luciano, importantíssimo, de novo, um baita valor ter o nosso CEO aqui à frente desse nosso movimento, né? E eu tenho certeza que vai gerar muito valor para a companhia. Renato, muito obrigada de novo por toda essa contribuição, né? E cuidado que vocês estão tendo ali com esse caminho que a gente está percorrendo, né? Olhando segurança, olhando governança. Gente, para mim foi uma super estreia do nosso primeiro episódio do BradoCast. A gente tem vários outros temas que a gente vai abordar daqui para frente. Novamente, inovação e inteligência artificial pode se tornar uma série lá na frente, então fica a dica para a organização. Mas antes de encerrar, a gente quer saber da tua opinião. A gente tem várias ideias, mas eu acho que o canal é feito para o nosso time. Então, logo depois, pessoal, vocês vão ver um QR Code, apontem o QR Code, né? Deem a opinião de vocês, né? Esse é o nosso primeiro episódio, a gente tem sempre muito, né, para evoluir, né, Luciano? Com certeza. E a gente espera trazer mais temas aqui que sejam de grande valor aqui para o nosso time. E antes ainda de fechar aqui, dentro dessa pesquisa de satisfação, pessoal, quem responder a pesquisa vai estar concorrendo a 2 livros, então eu estou trazendo aqui para vocês o livro Inove para Ser Único, do Jonathan Alves. Tá? Então, ele fala um pouco sobre o protagonismo, né, das pessoas dentro do processo de inovação. Tá? E o segundo livro que a gente vai sortear é o Transformando Problemas em Oportunidades, que conecta com o nosso programa de ideias. Tá? Esse livro é do Bertold Gunster. Mas, pessoal, a gente para sortear esse livro, as pessoas que estão concorrendo, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês sobre o nosso primeiro BradoCast. É isso? Perfeito, isso. Gente, Obrigado. Novamente. Obrigado. Fiquem ligados, teremos novos episódios por aí.